Amém. Queridos, abram as suas Bíblias no Salmo 132. Salmo 132 é o texto dessa noite. Infelizmente, nós tivemos que, algumas semanas, parar os nossos encontros aqui para um breve período de férias. E eu fico triste porque é um salmo muito bonito, muito grande também. E quando nós paramos um salmo e interrompemos uma exposição na metade, e é difícil depois de recapitular ou de introduzir o assunto, então acaba ficando uma mensagem às vezes meio Frankenstein, sem pé e sem cabeça, para aquelas pessoas que, quem sabe, entraram hoje nessa live e outros que já acompanharam as outras mensagens, mas não vão lembrar. É natural que a gente acabe esquecendo. E infelizmente eu preciso caminhar para o final desse salmo hoje, então vamos ver juntos aí o desfecho. Esse salmo, como nós já falamos, faz parte de uma coletânea de salmos chamado Cânticos de Romagem. Eles, desde o Salmo 120 até o Salmo 134, são salmos que fazem parte de um compêndio em que o povo de Israel, nas muitas vezes, pelo menos 3 vezes, o judeu saía das suas tribos e se direcionava a Jerusalém para participar de certas festas. E em 3 grandes festas, a dos tabernáculos, a festa de Pentecostes e a Páscoa, eles então nas suas viagens iam, enquanto iam cantavam músicas a Deus. E esses salmos que nós estamos vendo são salmos que falam do desejo que eles tinham de honrar ao Senhor, de ensinar as crianças enquanto transitavam, enquanto no caminho iam falando de verdades espirituais. Nós perdemos isso hoje em dia. Às vezes é possível viajarmos juntos num carro e não termos um tempo para cantarmos juntos. Agora, como eu mencionei, esses dias nós viajamos, eu e minha família, e foi muito legal. Um trecho da viagem nós fomos cantando. Cada um de nós escolhia uma música e nós juntos no carro, som desligado, nós íamos cantando músicas evangélicas, hinos. E com isso nós vamos fortalecendo verdade, vamos estimulando a fé em cada um de nós. Era o que o povo de Israel fazia. Infelizmente, muitos lares, muitas pessoas perdem isso. Cada um está na sua individualidade, cada um fazendo algo longe do seu próximo. E às vezes está tão próximo num carro, numa casa, até mesmo numa igreja. E há um distanciamento, uma frieza, um afastamento. Espero que você possa resgatar aí na sua casa um pouquinho disso. E é isso que o Salmo aqui vai mostrar. Então, nesse Salmo específico, ele tem um fundo histórico muito, muito vasto, muito amplo. Por quê? Porque a fé cristã, ela é diferente das outras religiões, ela é baseada em história. Então, nós olhamos para feitos históricos, para o agir de Deus na história, intervenções de Deus na história. Nós vemos um Deus que criou, nós vemos um Deus que livrou, um Deus que abriu o mar, multiplicou pães, nós vemos um Deus que cura, que traz calamidade. Então, nós olhamos para a história e olhamos, olha como Deus agiu, olha o que ele fez, olha como ele faz, como ele age. As demais religiões do mundo, a maioria delas, são religiões que não precisam ter um livro para rever os feitos grandiosos de Deus. A maioria das religiões do mundo, fora do cristianismo, a única religião verdadeira é o cristianismo, mas as outras crenças deste mundo, elas propõem um Deus que você não precisa saber o que ele fez. É tudo baseado em como você se relaciona com Deus no presente, com essas divindades, com essas falsas divindades no presente. Mas o cristianismo não. O cristianismo, o cristão, ele é quase um historiador. Ele volta para a escritura, ele relembra coisas, ele pesquisa, então ele fica investigando a história o tempo inteiro. Por isso, neste salmo aqui específico, nós temos uma carga pesada de história. Deus se relacionou com o seu povo, e a maneira como ele se relacionava com o povo é por meio dos seus pactos, das suas alianças. E uma delas foi dada por Moisés, os 10 mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás a esposa do seu próximo, os bens do seu próximo, honra teu pai e a tua mãe, lembra-te do sábado, aí para os judeus especificamente, para o santificar, não terás outros deuses diante de mim. Então, essa era a base do relacionamento do povo com Deus. E acontece que quando esse pacto, essas leis eram quebradas, disciplina vinha. E Deus trouxe disciplina sobre o povo judeu.
E em diferentes momentos da história, essa disciplina recaiu sobre o povo e o povo sofreu. Em um determinado momento, o povo, no livro de Juízes, mostra que o povo fazia o que bem queria, cada um tomava a sua própria decisão, cada um fazia as suas próprias escolhas. E houve um momento na história em que o povo falou: estamos cansados de viver separado, nós queremos ter um rei. Então eles clamaram e pediram por um rei. Deus deu a eles um rei, e apareceu o rei Saul, o primeiro rei sobre a nação toda de Israel, sobre as 12 tribos. Saul vai morrer e vai ter uma crise no reino. Por quê? Porque Deus havia dito que o sucessor de Saul era Davi, mas Saul deixou um filho, e esse filho, que era paralítico, a parte do reino, na verdade, grande parte, as 11 tribos de Israel, apoiavam o descendente de Saul, que o descendente de Saul assentasse no trono. Somente uma tribo apoiou Davi, que foi a tribo de Judá. E houveram batalhas sangrentas durante algum tempo, durante alguns anos, muitas lutas. Então, finalmente, a tribo de Judá venceu todas, e então o império, se é que podemos chamar assim, as 12 tribos ficaram debaixo de um único rei, o rei Davi. E foi um tempo muito bom, foi um tempo de muita bênção. Por quê? Porque Davi implementou uma adoração genuína ao Deus vivo, Davi acabou com a idolatria, pelo menos lutou para acabar com a idolatria. E tudo isso aconteceu, foi um tempo de prosperidade financeira, foi um tempo de paz, de vitórias em guerras. Tudo isso aconteceu com Davi. E há um momento no reino de Davi que Davi está muito contente, muito feliz. E então ele se lembra: olha, eu estou morando num palácio, aí a tenda, a arca da aliança, que era do Senhor, está sendo abandonada. Eu vou mostrando para vocês, estou aqui passando, eu não vou ler o Salmo novamente, que é muito longo. Nós vemos aí que o servo de Deus faz constantes súplicas ao seu Senhor, e ao longo do Salmo 132 temos visto como deve ser a súplica do servo de Deus. Foi nesse sentido que eu falei, Davi, então, um dia, ele olha e ele vê que a arca de Deus, a arca que simbolizava a presença de Deus, estava peregrinando, ou seja, abandonada. Ou seja, quando alguém perguntava onde está a arca de Deus, alguns falavam, está em tal cidade, está em tal bairro, em tal tribo, e o povo ficava andando pelo território de Israel para encontrar a arca da aliança. Isso não era bom. Então Davi decidiu pegar essa arca, buscar a arca da aliança e levar e inaugurar num lugar específico, de modo que todo judeu que quisesse procurar Deus saberia, é aqui que eu vou procurar. A arca vai estar sempre aqui, este vai ser o lugar de adoração. E isso foi o que Davi quis fazer, foi o desejo de Davi. Então Davi busca a arca de Deus. Nós lemos no texto bíblico do Salmo 132, que está sendo projetado para você, ele vai dizer assim, não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito de meu repouso. Esse é o que Davi está falando a Deus. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre um lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Davi está dizendo, eu estou morando num palácio, a arca está numa tenda, ou está abandonada, eu vou trazê-la para cá. Então ele faz um juramento a Deus, diz, eu juro que não vou descansar até que eu encontre um lugar para a arca de Deus. E foi uma atitude muito nobre, muito bonita. Davi realmente amava a Deus. Só que Deus, então, vai ter uma surpresa para ele. O versículo 6 diz, ouvimos dizer, lembra que a arca não tinha um lugar fixo aí? Ouvimos dizer que a arca de Deus se achava em Efratá, e a encontramos no campo de Jaar. Ou seja, o povo então diz, Davi, olha, a arca que você quer buscar, ouvimos dizer que ela está em tal lugar. Veja como a arca não tinha um lugar fixo. Disseram para o rei, ouvimos dizer que está em tal lugar. E eles foram, e a encontraram no campo de Jaar. Ok? Então o que Davi faz? Ele busca essa arca, traz essa arca, e enquanto ele traz a arca, uma tragédia acontece, um dos seus soldados morre porque toca na arca de maneira inapropriada e Deus o disciplina. A arca, então, que vivia num tabernáculo, que está sendo mostrado para você, era um tabernáculo de pano e Davi não queria mais que continuasse dessa forma.
Na verdade, Davi então monta um tabernáculo na cidade de Jerusalém, ainda de tendas, para que a arca fique lá. Mas Davi está incomodado que mesmo a arca vindo para Jerusalém, ela permaneça numa tenda. E ele fala, não é certo eu estar num palácio tão bonito e a arca de Deus permanecer num lugar tão simples. E ele então busca a Deus e ele quer fazer algo para Deus, só que Deus diz para ele, não, Davi, você não vai fazer, não quero que você faça isso. Por quê? Porque você é um homem de guerra, você é um guerreiro, tem sangue nas suas mãos, então não quero que você se envolva com isso. E Deus dá uma notícia boa para ele, dizendo assim, olha, eu sei da sua intenção, a sua intenção é nobre, você quer fazer algo bom para mim, mas eu não quero que você faça porque você não é a pessoa adequada para isso. E aqui, apenas isso daqui, você já tira lições importantes. A primeira lição que você pode tirar de pronto é que o verdadeiro servo de Deus, ele quer o melhor para Deus. Ele se importa com Deus. Hoje, os crentes da atualidade, eles querem o melhor para si. Eles pouco se importam se agora entenda aí a metáfora que eu vou usar. É claro que Deus não habita. Naquela época ele habitava na arca, ou ele estava presente na arca. A arca não o continha, mas a arca representava a sua presença. Hoje não tem mais um lugar físico. A arca nem existe mais. Não sabemos onde ela está, ela sumiu. Então, hoje, o povo de Deus, a igreja de Cristo, não tem um templo, não tem um lugar fixo de adoração. Mas eu queria fazer um paralelo bem rápido aqui. Davi olhou para si e falou, nossa, eu estou tão bem. Estou tendo tanto sucesso político, estou bem na família, estou bem financeiramente, estou desfrutando de conforto. Mas quando ele olhou para onde a presença de Deus estava, ele ficou triste. Ele falou assim, como é possível eu estar tão abençoado e o Deus a quem eu amo, o lugar aonde o Deus quem eu amo habita, está sendo um lugar tão simples? E ele ficou triste com isso, então ele desejou fazer o melhor para Deus, ele quis fazer um templo para o Senhor. Há muitas pessoas hoje que não têm o sentimento de Davi. Elas buscam a Deus e elas querem o melhor para si. Não é errado ter coisas boas, mas é errado quando você tem o que é bom para si e você não se importa com a casa de Deus. Agora entenda o que eu quero dizer com casa de Deus. Com a igreja. A igreja hoje seria, e a igreja não estou dizendo nem só o prédio, estou dizendo o povo de Deus. Muitos crentes não se importam com as coisas de Deus, com o povo de Deus, com a casa de Deus, com o lugar onde o povo de Deus se reúne. Talvez você more num palácio e a sua igreja esteja num lugar bem pequeno. Talvez a sua igreja passe por privações, e eu estou falando isso porque há muitas pessoas de outras igrejas até que acompanham a nossa transmissão ou vão assistir depois. Talvez Deus te abençoou grandemente, mas a igreja a quem você ama ou diz amar passa por dificuldades. Não é estranho isso? Não desenvolvemos no coração o mesmo sentimento de Davi? Eu não me preocupo muitas vezes, as pessoas olham e falam assim, eu não vou me preocupar se a igreja tem recursos ou não tem. Eu não vou me preocupar se a igreja está com necessidades ou não. Eu não quero saber se a classe de criança precisa de alguma coisa ou não. Desde que eu esteja bem, morando no meu palácio e esteja sorrindo, eu não me importo se a comunidade de Deus habita numa tenda. É triste isso. Precisamos resgatar essa disposição que Davi tinha. Segundo lugar, a segunda lição que você pode tirar de pronto desse salmo é o fato de que Deus diz para ele, Davi, você tem uma motivação boa, mas você não é a pessoa que eu vou usar para fazer isso. Ah, não, eu vou usar o teu filho. Um descendente seu vai construir o templo, não será você. E o que Davi fez? Davi então preparou madeira, ouro, marfim, ele deixou tudo pronto para que o seu sucessor fizesse o templo. Davi não ficou resmungando, Deus, o Senhor não vai deixar? Então aprenda. Existem coisas na igreja ou dentro do povo de Deus, aí tirando uma aplicação rápida para nós, as quais talvez você seja a pessoa inadequada a fazer. Então não se ofenda quando Deus olha para alguém e fala assim, você não é a pessoa, a sua motivação é boa, o que você quer fazer é louvável, mas você não é a pessoa que eu vou usar para fazer isso.
Tem crente que foi cheio de dodói, vai embora, sai da igreja, não gosta. Ah, eu queria isso, queria fazer aquilo. A igreja não é um lugar que você faz tudo. A igreja é um lugar onde você faz o que Deus permite. Então entenda isso, existem situações para as quais você não é a pessoa adequada a fazer. De passagem, fazendo uma digressão aqui rápida, trazendo uma história paralela, o ministério pastoral é assim. Há muitas pessoas que gostariam de ser pastor, mas Deus olha e fala assim, olha, o seu desejo é nobre. Não tem nada de errado em desejar, querer ensinar, cuidar, amar, mas você não é a pessoa que eu vou usar. O que você vai fazer? Vai se rebelar contra Deus? Davi, você quer fazer isso, mas as suas mãos têm sangue. Ah, então eu sou um rei de segunda qualidade? Não. Você é um homem segundo o meu coração, alguém que eu amo, mas fazer o templo você não fará. Há situações, há pessoas que estão no ministério, por exemplo, pessoas divorciadas que querem assumir função pastoral na igreja. Estou usando um paralelo aqui simples, e aí você diz para a pessoa, olha, irmão, você não pode assumir essa função, porque Timóteo diz que você deve ser de uma única mulher, o marido. A pessoa fica brava. Então quer dizer que agora eu sou um crente e eu não posso fazer isso? Não pode fazer isso. Está aqui o exemplo de Davi bem claro. Em outras situações. Então ache na igreja, ache dentro do povo de Deus o lugar onde você pode se envolver e servir. E se alguém falar para você, olha, isso você não pode fazer, você não pode, entenda isso. Nem todo mundo foi chamado para dar aula, nem todo mundo foi chamado para cantar ou para tocar. Mas há lugares, há outras funções, há outras situações na igreja que carecem de ajuda e talvez você seja a pessoa que vai cumprir esse papel, mas você tem que entender a voz de Deus dizendo para você não numa área e sim em outra área. Viu como o texto, como nós olhamos para textos como esse, podemos aprender? Davi, você não fará o templo. Quem fará? O seu filho. Davi não se ofendeu. Ele fez de tudo para facilitar a vida da outra pessoa que iria fazer aquilo que Deus queria. É por isso que Deus coloca Davi como um grande exemplo de rei, um grande exemplo de servo, porque ele sabia ouvir de Deus certos nãos e continuar amando a esse Deus e servindo. Quando Deus diz não para você, para algo que você fala, mas é tão bom, o que eu quero fazer é bom, e Deus diz não, o que você faz? Talvez você tenha um alvo na sua vida, um alvo de falar, eu quero ter essa profissão, e Deus diz não, o que você vai fazer com isso? Talvez você fale, eu quero me relacionar com essa pessoa, falando para os solteiros aqui, eu quero namorar com aquele rapaz, com aquela moça, e Deus diz não. Ah, mas é um crente, não tem nada de errado. Ok, mas Deus disse não. O que você vai fazer? Olhe para textos como esse e aprenda. Deus diz não, mesmo a coisas bonitas, louváveis, a motivações nobres. Ele diz não. Então você pode aprender assim também. Vamos continuar, que eu não tenho como demorar. Queria parar, senão nós vamos ficar nesse salmo aqui um bom tempo. Já estamos já três terças-feiras. Vimos aí então que Davi vai fazer um tabernáculo e vai levar a arca para lá, porque Deus não permitiu que ele fizesse um templo, então seu filho surge, Salomão assume o poder e ele faz o templo com as coisas que Davi tinha separado, e no dia em que o templo vai ser inaugurado, no dia em que a arca sairá do tabernáculo, que era feito de tenda, e vai entrar neste templo, é neste dia que Salomão então faz um grande culto. E ele louva a Deus. E enquanto ele louva a Deus nessa comemoração, é que o salmo foi escrito. E neste momento exato em que a arca vai entrar, Salomão diz o seguinte, olha o verso 7. Entremos na sua morada e adoremos ante ao estrado dos seus pés. Havia uma concepção muito clara de que o templo era o lugar onde Deus estava. E Deus era tão grandioso que eles entendiam que o santuário era o lugar aonde os pés de Deus, aonde Deus estava em pé, ou Deus estava sentado, colocando os pés ali, seja como for, era um lugar onde a presença de Deus era muito clara. Então, olha a oração de Salomão. Senhor, levanta-te e entra no lugar do teu repouso. Levanta de que sentido? Senhor, os sacerdotes pegaram a arca, levantaram a arca e entraram com ela. Então Salomão ora dizendo, Senhor,
entra neste lugar de repouso. Não que Deus tenha que descansar, mas é para dizer, a arca não vai ficar mais rodando por aí. Este vai ser o lugar onde a arca vai habitar. Todo israelita, todo judeu saberá que a tua arca está aqui. Entra nesse templo, Senhor, que estamos fazendo, tu e a arca da tua fortaleza. E essa foi a súplica dele. Salomão continua orando e diz, Senhor, que os seus sacerdotes vistam-se de justiça. Já passamos por isso. A súplica dele, quando ele inaugura o templo, os sacerdotes tinham vestes maravilhosas, mas Salomão diz, não é só de aparência que eu quero os sacerdotes vestidos, que eles possam se vestir com justiça. E de passagem você já tem um ensinamento muito claro aí. Você pode ser uma pessoa maravilhosa na igreja de Deus, você pode se vestir com as melhores roupas, as melhores marcas, você pode ter tudo de bom, mas isso pode ser só aparência, se você não for vestido com justiça. Quem quer servir a Deus, não importa em que esfera de atuação, nós precisamos nos vestir com o que importa. O que importa é que nós tenhamos um caráter justo diante de Deus. O texto continua e a súplica de Salomão é, Senhor, que haja alegria na sua presença. E aí o verso 9 deixa bem claro, vistam-se os sacerdotes de alegria, de justiça, e exultem os teus fiéis. De passagem, a alegria deste povo estava no fato de que a arca estava no seu lugar. Ou seja, eles estavam alegres, porque agora, quando eles fossem ao templo, eles saberiam, o nosso Deus está aqui. E isso é motivo de grande alegria. De passagem aí, uma aplicação simples para isso, como é triste ver que há crentes que não celebram isso. Há uma alegria indizível quando nós estamos na presença de Deus num culto coletivo. Quando eu posso olhar para as pessoas e falar, olha quantas pessoas, esse é meu irmão, aquela é minha irmã, nós estamos juntos cantando. Há uma alegria que enche o coração. Mas há muitas pessoas que estão gostando do culto à distância. Estão perdendo a essência. O culto não é só se alimentar, porque se alimentar aqui você pode receber alimento aqui via online, é verdade, você pode aprender da Bíblia. Mas isso é um aspecto do culto, existem outros. Na coletividade, no culto solene, existem outros aspectos. Seu coração queima de vontade e desejo de retornar? Ou você está apático? Se demorar mais um ano para voltar, tá tudo certo. Até quando? O que te impede hoje de voltar? De celebrar com os fiéis? Ok. Pastor, eu estou esperando a vacina, não sou completamente imunizado, ok. Mas cada um de nós, individualmente, tem uma responsabilidade para dizer. Será que realmente nós estamos sendo coerentes? Será que realmente estou me resguardando na minha casa sem sair? Ou eu faço tudo, mas só não vou na igreja? Hora de repensar os seus conceitos. Hora de repensar o seu cristianismo. Por quê? Porque você faz falta na igreja. Eu sinto a sua falta. Os seus irmãos sentem a sua falta. Infelizmente, talvez você não sinta dos irmãos, mas os irmãos sentem a sua falta. Como é triste para um pregador do evangelho quando ele sobe a um púlpito, ele olha para uma igreja e percebe que poderiam ter mais pessoas, mas elas não vão. Como é triste isso. E é triste não é só na esfera da eclesiologia da igreja. Vocês sabem que nós estamos celebrando a Olimpíada. Não é triste quando você assiste um jogo e você vê as arquibancadas todas vazias? Está tendo um espetáculo ali, um grande jogo. Está tendo uma manifestação ali no esporte mundial, os melhores de cada categoria competindo. Mas o público não está ali. Eles até tentam simular, soltando som nas caixas, colocando aplauso, mas não é a mesma coisa. Assim também é o culto. Você na sua casa não é igual quando você está na igreja. Alegria diante da presença de Deus. Vimos aí então também que existe uma humildade de legado, já falei isso, por amor a Davi, teu servo, ele ora, Senhor, não por minha causa, não faça isso. E o interessante, o texto está sendo projetado para você, Salomão diz assim, por amor a Davi, o teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. Ou seja, Senhor, eu não sou nada.
Eu, Salomão, não sou ninguém, mas por amor ao meu pai. Olha o começo do Salmo, eu vou retornar ao versículo 1 e 2, olha só a oração de Salomão. Senhor, lembra-te, Senhor, a favor de Davi de todas as suas provações. A versão do meio aí diz, lembra-te de Davi e de tudo que ele sofreu, ou das dificuldades que ele enfrentou. A NVI traz assim, do que ele está falando? Como Davi sofreu para chegar à posição de rei, como ele foi perseguido, como ele sofreu, quantas provações. E Deus, lembra-te que mesmo em meio às provações, quando ele se tornou rei, olha o versículo 2, lembra-te de como ele jurou, o meu pai fez um juramento ao Senhor e fez votos ao Senhor. Então ele fala, Senhor, eu quero na minha oração que o Senhor se lembre que meu pai era alguém comprometido contigo. E aí ele vai mencionar o voto de Davi, que foi o voto de fazer uma tenda, um templo para Deus. E aí fica a grande lição, não é? Quando você se aproxima de Deus, você deveria orar, lembrando a Deus, não que ele esqueça, mas lembrando a si mesmo do legado que a sua família tem. Talvez você venha de um berço evangélico, talvez não sei. Mas os que vêm podem orar dizendo, Senhor, lembra-te do meu avô. Lembra-te do meu pai, olha o que eles fizeram, o quanto eles sofreram por amor ao teu nome. Então Deus abençoa a mim, os meus filhos, os meus netos, por amor a eles. Essa é a súplica que Salomão está apresentando diante de Deus. As súplicas devem ter diante de Deus, toda súplica deve ter como base o que? O caráter de Deus. É isso que o salmista vai ressaltar aqui. Deus tem um caráter, ele não muda, ele não jamais falha. O versículo 10 diz, por amor ao teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. O ungido aqui é Salomão, tá? O Senhor jurou a Davi. E olha só, até o versículo 10 ele falou dos juramentos de Davi para Deus. O meu pai jurou que faria um templo ao Senhor. Ok? E agora no versículo 11 ele vai falar do juramento que Deus fez para Davi. E aí então é baseado no caráter de Deus e nós também podemos basear nossa oração nas promessas de Deus. Olha o caráter de Deus e as promessas de Deus. O texto diz assim, o Senhor jurou com firme juramento e dele não se apartará. O que é que Deus jurou para Davi? Ele diz, Davi, um rebento, ou seja, um descendente seu, da tua carne, farei subir para o teu trono. Davi, alguém dos seus vai subir ao trono. E é óbvio que aqui há uma menção clara a Salomão. Não tenha medo, Davi. Eu vou colocar alguém no trono e ele será um dos seus descendentes. E isso é muito importante para o estudo bíblico, porque Deus fez uma promessa para Davi. E o que aconteceu quando Davi morreu? Davi morreu, Salomão aconteceu exatamente isso. Ele subiu ao trono. Deixa eu caminhar para o final aqui, eu queria retomar muitas coisas, mas infelizmente não é possível na terça-feira. Como é que Deus respondeu essa oração de Salomão? Salomão fez alguns pedidos. Ele falou, Senhor, lembra-te daquilo que meu pai sofreu, de quanto ele te amava e quanto ele sofreu para que essas coisas acontecessem. Em segundo lugar, ele diz para Deus, Senhor, nós queremos que o Senhor habite aqui. Levanta-te e entra na casa do teu repouso. Senhor, outro pedido, que os seus sacerdotes se vistam de justiça. Senhor, que o descendente, que a sua promessa feita ao meu pai se cumpra. E olha como Deus respondeu às orações. Em primeiro lugar, ele diz assim, eu darei a você, eu darei sim um descendente. Foi o pedido dele. O Senhor prometeu, com juramento, um descendente que vai subir ao teu trono. E o que Deus fez? Deus respondeu com sim e colocou Salomão no trono. Por quê? Porque o nosso Deus cumpre as promessas que faz. Em segundo lugar, ele disse assim, Senhor, levanta-te e entra no lugar do teu repouso. E olha como o versículo, está sendo projetado o texto para você, diz assim, Deus falando, tá? O versículo 2 ainda na parte do descendente ali, antes de olharmos essa parte aqui, diz assim,
se os teus filhos guardarem a minha aliança e testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão no trono para sempre. Presta bem atenção aqui, porque nós temos uma diferença de promessas aqui. Olha o versículo 11. O Senhor jurou a Davi, confirma o juramento, e dele não se apartará. E aí ele fala assim, um rebento da sua carne, eu vou iluminar para vocês, um rebento da sua carne farei subir ao trono. Aqui, nessa parte final aqui, ele está apontando para o Messias, para alguém que virá, porque ele fala assim, olha, eu, Deus, farei subir ao trono um descendente de Davi. No verso 12, ele agora vai para o plural. Enquanto no versículo 11 era um rebento, eu colocarei no trono, Deus faz mais promessas. E eu prometo também, Davi, um deles vai sentar no trono. E se os seus filhos, os demais filhos, guardarem a minha aliança e o meu testemunho que eu lhes ensinar, e aí agora ele faz uma promessa para outros filhos, ó, também os seus filhos se assentarão no trono para sempre. Qual é o problema com o que nós estamos vendo aqui? O fato é que os demais filhos de Davi não... Aí nós estamos falando que Deus cumpre promessas. Bem rapidamente, para não me delongar, Deus cumpre promessas, mas há promessas de Deus que são condicionais. Há promessas incondicionais, que não tem condição nenhuma, Deus vai cumprir. Ele diz aí, versículo 11, eu farei com que um descendente teu se assente no trono. Incondicional. Eu, Deus, farei isso. Versículo 12, promessa condicional. Se os seus filhos guardarem a minha aliança, então eles também se assentarão no trono. Consegue separar isso? É muito importante. Um deles eu farei sentar no trono. E os outros? Os outros, se obedecerem, eu deixarei eles sentarem também. Quem é esse? Esse é Jesus. É a promessa de que um filho de Davi, o Messias prometido, sentará no trono. Eu colocarei ele lá. E os demais? Se forem obedientes, se sentarão. O que aconteceu? Davi morreu. Salomão assumiu o seu reinado. E Salomão foi um rei muito sábio. E ele começou a fazer muitas coisas boas. Mas no final da sua vida ele se perdeu. No final da sua vida ele começou a se casar com mulheres. Ele tinha muitas mulheres, né? Mas ele, no final da sua vida, as mulheres estrangeiras convenceram ele a fazer coisas terríveis. E esse rei Salomão começa então a fazer templos para outros deuses. Vinha uma mulher e falava, o Deus dos meus pais, eu queria ter um lugar para adorar o Deus dos meus pais. Salomão foi lá e construiu. Eu queria fazer uma casa para o meu outro Deus. E Salomão foi lá e construiu. Então Salomão começou a fazer templos para outros deuses. E o que aconteceu? A promessa era condicional. Se os seus filhos obedecerem. E o que Deus fez? Deus tirou o reino de Salomão. Salomão morre. Sobe ao poder o seu filho, Roboão. E Roboão, talvez para ajudar você, foi um Robobão. Se você guardar esse nome, eu vou te ajudar. Roboão foi muito bobo, foi um Robobão. O que ele fez? As tribos vieram e falaram, olha, o seu pai, Salomão, nos oprimiu com impostos pesados. Por favor, alivie a carga de impostos. Ele falou, me dá alguns dias para eu pensar. Quando eles voltaram, Roboão, aconselhado pelos homens mais velhos, era para que aliviasse a carga. Mas Roboão perguntou para os seus amigos. Os amigos falaram, imagina, Robobão, você é forte, vai lá, aperta mais, mostra para eles que você é maior que o seu pai. E Roboão fez o quê? Aumentou a carga de impostos. E disse assim, olha, eu vou aumentar a pressão sobre o povo. E o que aconteceu? Que temos nós com a casa de Davi, as tribos fizeram, e as 12 tribos de Israel se separaram. 10 tribos, as tribos que ficavam ao norte do território, ficaram com um homem chamado Jeroboão. E as 2 tribos do sul ficaram sobre o domínio de Roboão. E o que aconteceu? O reino começou a ser dividido, e com o passar dos anos, a idolatria foi introduzida, eles se perderam mais e mais, até um ponto em que não tinha mais descendentes de Davi no trono. Porque o nosso Deus é um Deus que cumpre promessas. Se você for obediente, eu vou abençoar você. De passagem, eu preciso dizer isso para você.
Há condições. Deus ainda hoje faz promessas condicionais. Deus cuida da sua igreja, Deus cuida do seu povo, mas não espere que Deus te abençoe na mentira, na maldade, na corrupção. Talvez você seja um crente e você ora a Deus, Senhor, faça isso por mim, faça aquilo por mim, abençoa o meu casamento. O seu casamento está na mentira. Senhor, abençoa os meus filhos, mas o que você tem feito para isso daí? Onde está? Aí ele diz assim, se os seus filhos forem fiéis à minha aliança. Na sua casa, a palavra de Deus é ensinada? É amada? Então como você quer que Deus abençoe? Como você quer que as bênçãos de Deus caiam sobre o seu casamento, se tudo que você faz é contrário ao que a aliança de Deus, os ensinos de Deus são transmitidos? Tudo que Deus fala para você fazer, você faz o contrário. Não dá para receber bênção assim. E o que aconteceu com a nação de Israel? Ela foi disciplinada. No ano 722, eles foram cativos para a Síria. Foram misturados com os assírios. E as tribos do sul, as duas que sobraram, por amor a Davi, Deus esperou, mas mesmo assim esse povo não quis. Então Deus puniu também Jerusalém, a tribo de Judá e Benjamim, levando eles cativos para a Babilônia. E hoje continua sendo assim. O nosso Deus é um Deus que ama, mas um Deus que disciplina. Se você busca um Deus que só ama, o cristianismo é o lugar errado para você. Se para você Deus nunca disciplina, você está no lugar errado. Deus disciplina o erro. Deus perdoa? Perdoa. O arrependido, o contrito de coração. E o obstinado? Ele disciplina. É simples assim. Parece coisas óbvias na palavra de Deus, mas quando são trazidas para a igreja, as pessoas têm dificuldade de assimilar. Deus puniu os filhos de Davi. E somente o rebento, o filho prometido, o Messias, foi colocado no trono e será colocado no trono, não é ainda, será colocado no trono lá na frente. Essa promessa vai se cumprir. Essa promessa feita aqui ainda não se cumpriu. Embora alguns digam que se cumpriu, não se cumpriu. O herdeiro de Davi, o Messias prometido, não se assentou no trono ainda, mas vai se assentar. Porque nosso Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Vamos caminhar aqui para o final. Deixa eu voltar o PowerPoint para vocês. Como Deus respondeu a oração, eu darei um descendente, eu escolherei essa habitação. Eles falaram, Senhor, levanta e entra. Deus falou, tá ok, este é o lugar que eu terei para mim. O texto bíblico deixa isso muito claro. Olha como diz. Pois o Senhor escolheu a Sião e a preferiu por morada. Verso 14. Desculpa, não está aparecendo para você, agora está. Pois o Senhor escolheu a Sião e preferiu-a por sua morada. Verso 14. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Foi a oração de Salomão. Senhor, levanta-te tu e a arca da tua aliança e entra nesse lugar. O que é que Deus respondeu? Eu atenderei a sua oração. Este será para sempre o lugar do meu repouso. Eu vou abençoar com abundância o seu mantimento e de pão fartarei os seus pobres. Isso ainda vai acontecer. Qual foi o próximo pedido de Salomão? Olha o que Salomão pediu a Deus. Senhor, veste os sacerdotes não com roupas bonitas, mas veste os sacerdotes com justiça. Olha o versículo 16. Sim, Salomão, eu atenderei esse pedido. Vestirei de salvação os seus sacerdotes. Lembra que ele fala, Senhor, que os fiéis cantem de júbilo? Deus diz, Salomão, eu vestirei de salvação os sacerdotes e de júbilo exultarão os fiéis. Deus está dizendo sim para cada pedido que Salomão fez, Deus está falando sim. E isso é algo importante de você guardar. Deus, hoje, veste o seu povo com alegria e salvação. Aliás, a alegria, ela deveria ser resultado da salvação. No caso do texto aqui, para os judeus, Deus se levantou e entrou no templo e houve júbilo. Hoje, no Novo Testamento, o templo é a vida do crente. Deus, habitando a vida do crente, deveria encher o coração do seu povo de júbilo e alegria. Se você não consegue se alegrar, se você não consegue jubilar, não estou falando que você não tem problemas, mas se você nunca se alegra em Deus, você deveria repensar de novo o seu conceito de cristianismo. Onde está a sua alegria?
Quando é que você celebra? Quando é que você diz obrigado pela salvação, obrigado pelas bênçãos derramadas, independente das lutas? O nosso Deus quer que você se alegre. Por quê? Porque Ele habita você. Deus habita o seu povo. Exulte de alegria por causa disso. Vamos caminhar para o final aqui. Verso 17, ele fala, darei alegria aos fiéis, já mencionei. E o verso 17 diz, o 16, darei alegria, o 17, lembrarei. Ele fala, lembra do teu ungido, o que Deus falou? Sim, eu lembrarei do ungido. Olha o que diz o verso 17. Ali farei brotar, ali em Jerusalém, farei brotar a força de Davi, está falando do Messias, e prepararei uma lâmpada para o meu ungido. Aqui é uma promessa, eu não vou poder esmiuçar por causa do tempo, é uma promessa messiânica. Subirá de Jerusalém uma lâmpada. Eu vou preparar uma lâmpada, um luzeiro para o meu ungido. Ele será luz. O meu ungido será luz. O versículo do meio aqui, na versão do meio, diz: aqui aumentarei o poder de Davi. Meu ungido será luz para o meu povo. E exatamente isso se cumpriu com a vinda de Jesus. Em último lugar, versículo 18 diz: cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele, o Salvador, Jesus, florescerá a sua coroa. Última observação de como Deus respondeu essa oração é: eu defenderei vocês. Nesse sentido, ele fala, vestirei de vergonha os seus inimigos. Óbvio que ele está falando aqui os inimigos de Jesus. E ele fala sobre o privilégio que é ter a proteção que ele dará. Eu farei florescer a sua coroa. Está aí o texto dessa noite. Nós não podemos nos delongar mais. Espero que você possa querer se aproximar desse Deus e falar: Senhor, eu quero me relacionar melhor contigo. Senhor, eu quero me alegrar na sua presença. Senhor, eu quero dar o melhor, eu quero me importar com as tuas coisas. Eu quero ver o teu povo, a tua casa, a tua igreja tendo o melhor. Eu não quero descansar enquanto o seu povo, os meus irmãos, não desfrutarem do melhor. Senhor, se andarmos nas tuas promessas, abençoa-nos. Se andarmos fora das suas promessas, disciplina-nos. Mas seja como for, que haja entre nós o teu ungido, que é luz para as nações, luz para aquele que clamar. Vamos orar, que Deus te abençoe, que a graça de Deus repouse sobre você. Vamos orar. Pai, nós queremos terminar esse tempo juntos. Obrigado pela tua palavra. Há mais ensinamentos em textos como esse do que o tempo nos permite, mas nós te louvamos, porque podemos aprender. O Senhor é um Deus de promessas, o Senhor promete e cumpre. O Senhor prometeu a Davi que um descendente sentaria no trono. Esse descendente, o Senhor Jesus, se assentará. Nós aguardamos por essa promessa. O Senhor disse que os seus descendentes, os descendentes de Davi, permaneceriam no trono se fossem obedientes. Não foram, e o Senhor também cumpriu a promessa. Eles não permaneceram no trono. Mas hoje nós, como igreja, precisamos aprender mais a como desfrutar da sua presença, como viver na sua presença, como obter respostas tão lindas como o Salomão obteve nessa oração. Obrigado, Senhor, ensina-nos dia a dia, leva-nos a um cristianismo mais maduro, desperta o seu povo, que logo possamos estar juntos, tira a apatia, tira o medo, que cada um de nós possa jubilar, porque o Salvador vive em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Nos vemos em breve. Quinta-feira nós temos a nossa live de música às 20 horas aqui no YouTube. Venha participar conosco. Amanhã à noite, às 19h30, classe de novos membros para aqueles que já estão participando da classe. Amanhã retomamos a nossa classe. E domingo, às 18 horas, o nosso culto presencial. Será que você virá? Deus te abençoe. Deus te ajude a você responder a esse convite de maneira positiva. Vamos terminar o nosso tempo.